Olá, eu me chamo Caroline e esse é o trabalho vivencial sobre análise descritiva de dados. Faço parte da equipe 52, que é composta por mim, Maria Caroline, Francisco José, Rosane do Nascimento e Antônio Stênio. Iremos começar falando sobre a definição de análise descritiva de dados. A análise descritiva de dados é um ramo que se dedica a coletar, analisar, organizar e apresentar dados. Ela fornece a informação sobre as características básicas de um conjunto de dados, utilizando medidas de posição, de dispersão, separatriz, dentre outras técnicas que vamos ver posteriormente no decorrer do nosso trabalho. Detalhe, não importa o quão grande ou pequena seja a empresa, os dados ainda são importantes. Afinal, é através dele que a gente vai conseguir moldar e expandir a nossa empresa. Aqui listamos a importância da análise descritiva de dados nas organizações, que é tomadas de decisões estratégicas, compreender o seu público-alvo, avaliar a efetividade das campanhas de marketing, monitorar a performance de seus processos, identificar tendências e padrões e melhorar a experiência do cliente. Ou seja, através da análise de dados, a gente vai conseguir um conjunto de benefícios, desde uma tomada melhor de decisão até a satisfação do nosso cliente. Os dados ajudam desde o marketing e vendas até o RH e a TI. Por quê? Ele prevê padrões de comportamento do cliente, identifica tendência, melhora a qualidade do serviço, corta custos, como eu já citei anteriormente nos pontos listados. E existem diversas formas de adquirir informações, mas tem que se entender o que são os dados. Aqui a gente listou 4 dados importantes. Tem os dados internos, externos, marketing e estruturais. Os dados internos, ele vem de transações comerciais, sobre como uma organização opera e suas condições financeiras. Ou seja, fatores dentro da empresa, fatores internos que vão ajudar e agregar na nossa empresa. Como, por exemplo, os funcionários. Já tem dados externos, ou seja, tendências de consumidores, concorrências, mercados, fornecedores, todos aqueles fatores que são de fora da empresa, mas que nos impactam direta ou indiretamente. Tem os dados de marketing, que é onde se utiliza as mensagens personalizadas, a mídia social, os cookies da web, o redirecionamento de publicidade, ou seja, todo aquele processo que faremos para a atração do público. E tem os dados estruturais, onde projetam ou redesenham a infraestrutura física. Alguns exemplos de medida utilizada, que são as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. As medidas de tendência central são valores que resumem um conjunto de dados em um único número. São estatísticas descritivas que ajudam a compreender os dados de forma mais simples. As medidas de tendência central mais comuns são média, mediana e moda. Cada uma dessas medidas oferece uma perspectiva diferente sobre os dados. A escolha entre eles depende do tipo de dados e da análise desejada. Então, como calcular a média? Some todos os valores, divide o resultado pela quantidade de entradas do conjunto de dados. Ou seja, a média é a soma de todos os valores dividido pelo número de observação. Como calcular a moda? Observe a frequência com que os valores aparecem. O valor que aparece com maior frequência é a moda, ou seja, a moda é o valor que mais se repete no conjunto de dados. Como calcular a mediana? Classifique os dados em ordem crescente. Se o número de dados for par, a mediana é a média aritmética dos valores do meio, ou seja, a mediana é o valor que divide o conjunto de dados em 2 grupos com o mesmo número de observação. As medidas de dispersão são valores que indicam o grau de variação dos elementos de um conjunto numérico. Eles são usados para avaliar o quanto os valores estão dispersos, ou seja, o quanto estão afastados ou concentrados. As medidas de dispersão são utilizadas para entender os padrões dos dados de pesquisa. Por exemplo, se você quiser saber se a cotação do dólar variou muito ou pouco durante o ano, você pode usar as medidas de dispersão para analisar os dados. Então, como calcular as medidas de dispersão? O desvio mede a dispersão dos valores em torno da média. A amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. E a variância é a medida dos quadrados do desvio em relação à média. Outros exemplos de análise de dados.
A análise descritiva é apenas uma das abordagens possíveis na análise de dados. Existem outras abordagens, como exemplo, a análise diagnóstica, que busca identificar as causas de um determinado fenômeno. A análise preditiva usa dados anteriores para prever os resultados futuros. A análise prescritiva, recomendações de ações, decisões para otimizar o resultado e reduzir o risco com base em cenários de futuros previstos. Portanto, cada uma das abordagens citadas desempenha um papel importante na análise de dados, permitindo com que as organizações tomem decisões de formas mais eficientes e alcancem seus objetivos. O próximo tópico vai ser apresentado pelo Francisco, que vai falar sobre a regressão linear e a regressão logística. E até a regressão linear. A regressão linear é um modelo matemático que descreve a relação entre diversas variáveis. Os modelos de regressão linear são um procedimento estatístico que ajuda a prever o futuro e ele é usado em campo científico e nos negócios. Nas últimas décadas, tem sido usado em várias plataformas, aplicativos de acesso gratuito também. A tarefa de regressão produz parâmetros conhecidos como x e o y. A regressão linear descreve a relação entre várias variáveis dependentes e de uma mais independente devido à sua velocidade de criação, facilidade de interpretação. Os modelos de regressão linear têm sido utilizados como um sucesso em vários setores, desde a medicina, a agronomia, tanto para fazer previsões quanto para descrever sistemas. Existem programas gratuitos que explicam como fazer para que essas aplicações de análise de regressão sejam fáceis e eficazes de colocar em prática. A análise de regressão logística analisa o comportamento anterior do visitante, como o tempo de gasto no site e o número de itens no carrinho. Usando essas informações, as funções de regressão logística pode prever o comportamento de um novo visitante no site. Olá, me chamo Stênio Silva, sou do curso de Administração e hoje irei dar exemplos práticos de uma análise descritiva de dados, mostrando para vocês alguns gráficos. Irei mostrar para vocês sobre os resíduos recicláveis no Brasil, conforme o Sistema Nacional de Informação em Saneamento Básico do Ministério das Cidades, coletado informações de 2023 e analisado em 2024, apenas 1,82% dos resíduos recicláveis secos e orgânicos eles são recuperados no país. Através de números, isso indica que 0,16 milhões de toneladas de materiais são orgânicos e 1,17 milhões de materiais são secos. Isso através de toneladas, conforme mostra o gráfico, entre plásticos, papel e papelão, vidro, metais e embalagens multicamadas. De acordo com pesquisas, os resíduos recicláveis secos são compostos por 16,8% de plástico, papel e papelão estão divididos 10,4%, vidros 2,7%, os metais 2,3%, as embalagens multicamadas 1,4%, os rejeitos 14,1% do seu total, têxteis, couros e borrachas 5,6% e outros resíduos 1,4%. O gráfico mostra isso também em toneladas, para que possa ser melhor compreendido. Temos também, através de porcentagem, o déficit por região no Brasil. O que é isso? Que o norte é a região que tem o maior déficit, apenas com 5,6% dos serviços recicláveis. Já no sul, o serviço está disponível em quase metade das cidades, com 46,10%, certo? Ficando o sudeste com 35,70%, o centro-oeste com 22,30%, o nordeste com 9,40%. Essa baixa porcentagem pode ser fatores como a falta de infraestrutura das cidades, a falta de informações para resíduos que possamos reciclar, certo? E também a falta de investimento no setor para que isso possa acontecer. Esses gráficos eles mostram o quão é necessário que a gente possa fazer esse tipo de progresso e processo para que possamos melhorar o Brasil referente à reciclagem e podermos aproveitar e ajudar o meio ambiente de um modo geral. Concluímos com a análise de dados sobre a reciclagem no Brasil, que ela é de extrema importância, como já sabemos, pois ajuda a conservar os recursos naturais, reduz a poluição no meio ambiente, reduz o acúmulo de resíduos, gera empregos em diversas etapas, promove a economia, melhora a qualidade de vida da população, reduz a emissão de gases no efeito estufa.
A conscientização e a educação é de extrema importância para que as pessoas compreendam os benefícios da reciclagem e saibam como separar corretamente os materiais recicláveis. Cada reciclado representa um passo em direção à proteção do planeta para as futuras gerações. A reciclagem está inclusa no nosso dia a dia. É coisas simples como não jogar um papel de bombom no chão. Esperamos que tenha sido de grande ajuda e bem informativo todo esse trabalho que fizemos. Muito obrigada. Esse trabalho foi realizado para a disciplina de análise de dados com a tutoria de Levir de Oliveira Queiroz e a docência de José Irã Batista.